Olá pessoal, aqui quem fala é a professora Franciele Matissá, do curso de Engenharia Mecânica da Unifavest, Lages, Santa Catarina. Hoje, dia 1º de maio de 2020, a disciplina é Sistemas de Controle 1 e na aula de hoje estamos fazendo a revisão para a nossa primeira avaliação. Nesse vídeo, então, iremos resolver o problema B.2.2 do livro Engenharia de Controle Moderna, do autor Katsuhiko Ogata, quinta edição. Então, vamos lá, pessoal. Vamos ler o enunciado, então, do problema e depois a gente vai discutindo e resolvendo juntos. Bom, problema B.2.2. Simplifique o diagrama de blocos exposto na figura 2.30 e obtenha a função de transferência de malha fechada C de S, R de S. Então, a gente tem esse diagrama de blocos, que a gente tem que fazer a simplificação. E, por fim, para que no final a gente tenha um único bloco que represente, então, a nossa função de transferência da saída C de S pela entrada R de S. A primeira coisa que a gente tem que fazer é ver se a gente tem malhas internas, da nossa malha total externa. Então, a ideia é a gente começar do micro e ir, até o macro, as maiores malhas ou a malha mais externa. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. O que a gente tem? Se a gente for olhar essa primeira aqui, ó, a gente tem uma malha aqui. No caso, é uma malha aberta, porque os dois blocos têm o mesmo sentido. Então, a gente tem uma malha aberta, onde a gente simplesmente vai aplicar esse somador. H1 menos H2. E também, se a gente for observar aqui em cima, se a gente simplesmente trocar a ordem desses somadores, a gente tira essa parte de cima aqui, ó, para fora dessa malha maior, tá? E ficamos com uma malha menor aqui. Então, a gente pode chamar essa primeira malha aqui de malha 1. Essa malha que a gente vai ficar aqui bem no início vai ser nossa malha 2. E uma malha maior aqui, uma malha 3. E por fim, a gente multiplica a malha 2 com a malha 3, onde a malha 1 vai ficar dentro da malha mais externa, que é a malha 3, tá? Então, a nossa malha 1 a gente já resolveu, que nada mais é que o somador H1 menos H2. A malha 2, a gente vai trocar a ordem desses dois somadores, e a gente sabe que a hora que a gente troca a ordem, não faz diferença nenhuma, não precisa acrescentar nada, porque, por exemplo, se a gente tiver A mais B mais C, ou C mais B mais A, é a mesma coisa, não vai fazer diferença, então não precisa acrescentar nada na hora da troca da ordem dos somadores. Então, esse somador aqui, que vai vir aqui para cá, o resultado dele, como G1 e aqui embaixo, quando não tem nada, a gente vai colocar 1, os dois estão no mesmo sentido, então não é uma malha fechada, é uma malha aberta. E esse bloco aqui, o resultado dessa malha vai ser G1, mais G1 mais 1. Então, G1 mais 1 a gente vai colocar aqui no início. E aqui, H1 menos H2. Então, vamos dar uma olhadinha aqui na nossa nova malha. Então, a gente colocou aqui G1 mais 1, H1 menos H2, e a gente tem aqui, eu estou chamando de malha 1, mas se a gente já fez essa malha aqui, essa primeira aqui malha, que é a nossa malha 1, e essa aqui é a nossa malha 2, então essa aqui seria a nossa malha mais externa, a malha 3, e por fim, a malha 2 vezes a malha 3, a gente fica com o resultado final que a gente quer. Então, tanto faz malha 1 ou malha 3, enfim, a gente tem aqui essa malha fechada, tá? Que nada mais é do que a função de transferência de malha fechada padrão, que é G de S, 1 sobre, quando é menos a gente coloca mais, G de S, H de S. Então, nosso G de S, G2. 1 mais G de S é o próprio G2, e o nosso H de S é H1 menos H2. H1 menos H2. Ok. Então,
esse bloco, essa malha, né, vai ser representada por esse bloco aqui. E o bloco G1 mais 1, a gente copia, né, vai colocar aqui embaixo, né, vai trazer lá de cima e simplesmente só copiar, porque a gente desenvolveu aí a nossa malha 3. E por fim, a gente vai multiplicar esses dois blocos, né? Ok, aí eu coloquei aqui, pessoal, um x de s. Tanto faz a gente colocar esse x de s ou simplesmente depois só multiplicar esses dois blocos, né? Porque o resultado final seria a multiplicação desses dois blocos, G1 mais 1 vezes G2, sobre 1 mais G2, H1 menos H2. Então, esse é o resultado final que a gente vai ter. No caso, vamos organizar, vamos colocar o G2 que está multiplicando para frente. E a gente tem a função de transferência da saída C de S pela entrada R de S. Essa é a função de transferência que a gente está procurando. O que eu fiz? Eu acrescentei um x de S aqui, só para a gente fazer bem detalhado. E eu coloquei que o x de S está aqui, ó. Por quê? O x de S seria a entrada dessa malha aqui. Então, essa função de transferência seria C de S, que é a saída dessa malha, e a entrada dessa malha, x de S. Só que para G1 mais 1, a entrada é R de S. E a saída é x de S. Então, eu estou colocando o x de S para que ele fique, né, como intermediário aí entre a saída e a entrada. Então, eu tenho uma função intermediária. Por quê? Se a gente for dizer que a saída C de S pela entrada R de S nada mais é do que a saída C de S pela entrada X de S, então, saída pela entrada, e a saída X de S pela entrada R de S. Saída X de S daquele bloco, né, do outro bloco, pela entrada R de S. Então, X de S está em cima e X de S está no denominador também. Então, a gente corta os dois e ficamos com a função de transferência C de S por R de S. Essa função aqui, ó, nada mais é do que G1 mais 1. G1 mais 1, que multiplica essa função aqui. Então, na verdade, a gente chega no mesmo resultado, tá? Só de uma forma mais detalhada, por isso que eu acrescentei o x de s. Bom, pessoal, então, para resolver esse problema, né, a gente conseguiu chegar, então, na função de transferência, que o exercício pedia. Espero que vocês tenham me entendido. Obrigada aí pela atenção e até a próxima.